Hoje a gente convidou um médico maravilhoso, do qual eu já agradeço porque já está aqui, para a gente entender um pouco sobre a nossa imunidade. Tentar entender se a alimentação e imunidade têm realmente relação, para tirar as dúvidas. Quero a sua participação, pode mandar pergunta também, porque eu recebo ele, que é endocrinologista, Dr. Matheus San Romão. Seja muito bem-vindo, uma alegria te receber. É um prazer. Vamos sentar aqui para a gente conversar, doutor. Falar de imunidade nesse momento é importantíssimo, né? A gente precisa deixar o corpo firme. Aí eu já fico com uma dúvida e eu já vou começar com essa dúvida. Quem está em dieta, restrição alimentar, nesse momento, o ideal seria parar? Teria maiores riscos? Com certeza. Até porque quando a gente fala em calorias, o corpo necessita dessas calorias para poder manter não só o funcionamento corpóreo, a harmonização, né, o funcionamento, como também a parte do sistema imunológico. Então, muitas vezes, a restrição a algum tipo de alimento pode ser que a pessoa tenha algum déficit ou diminuição de alguma vitamina, algum mineral que seja essencial na imunidade. Agora, eu vou contar uma historinha para vocês todos, para você também. A minha mãe é nutricionista, né? Aliás, um beijo muito grande para minha mãe, que está lá no Rio, quietinha em casa com meu pai. E ela me contou uma história, eu era criança, mas eu nunca mais esqueci. E ela voltou do hospital muito feliz e ela falou assim, puxa, eu estou contente, eu estou cuidando de um senhor que está com pneumonia, mas ele, ao mesmo tempo, é diabético, ele é obeso e ele precisa da reeducação alimentar. E eu estou conseguindo fazer com que ele fique bem da pneumonia e, ao mesmo tempo, emagreça. Então, pensando em restrição alimentar, é possível a gente deixar a imunidade ok, escolhendo os alimentos certos que aumentem a imunidade, mas que não representem um ganho, um aumento calórico? Com certeza. A partir do momento que nós fazemos uma reeducação alimentar, focado principalmente na parte do peso e também da imunidade, nós conseguimos uma harmonização do corpo, um funcionamento, o qual o sistema imunológico continua funcionando legal, bem, e a pessoa ainda continue se mantendo no peso ideal, saudável e muitas vezes controlando qualquer patologia prévia, como por exemplo o diabetes, que nem você citou. Perfeito. Eu estou perguntando isso já de cara, porque como a gente vai falar de alimentação e imunidade, é importante, você que já tem uma doença pré-existente, você que é diabético, você que tem pressão alta, você que tem o colesterol aumentado, o colesterol ruim aumentado, né? Ficar atento, porque não é que, já que eu não posso fazer dieta, vamos lá que eu vou encher o meu corpo de calorias. Calorias vazias também roubam a nossa imunidade, é verdade? Com certeza, com certeza. As calorias vazias hoje, nos alimentos, principalmente as pessoas estão correndo ao mercado para comprar mantimentos, um monte de alimentos, acabam comprando muitos alimentos que são industrializados. Esses são o que a gente chama muitas vezes de calorias vazias. Só contém calorias, não contém benefícios e acaba sendo o que a gente chama de antinutriente. Além de não fazer bem, ainda acaba fazendo mal. E isso faz com que a nossa imunidade acabe ficando um pouquinho mais debilitada. Então, tomar muito cuidado com o tipo de alimento. Vamos dar alguns exemplos? O que seria um alimento ruim? Eu fico imaginando que agora as pessoas em casa, na ociosidade, alguns até brincam, né? Vou acabar engordando. Sim. Elas ficam suscetíveis a comer as besteiradas, né? Sim. Chocolate, biscoito, pipoca. O que seria ruim? O que seria ideal evitar nesse momento? Ainda mais com esse clima mais friozinho, né? Que esfriou. O pessoal tem o hábito de comer muito doce, então alimentos que contenham muito açúcar, alimentos que sejam condimentados, então salame, mortadela, presunto, salsicha, linguiça, que são alimentos que têm uma durabilidade maior, exatamente porque a indústria coloca os condimentos para que durem mais, e isso para o nosso organismo acaba sendo, querendo ou não, um alimento que seja ruim, tá certo? E tomar muito cuidado com frituras, são alimentos mais fáceis de se fazer, então que não dão tanto trabalho e que tem uma durabilidade maior. Optar sempre pelos alimentos mais naturais, então frutas seria uma ótima opção, verduras, legumes, os alimentos de origem proteica, então tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Esses são os indicados para a gente poder se manter, principalmente com relação à parte do sistema imunológico. Perfeito. Então vamos priorizar aí comida de verdade, né? Com Aquela certeza. história, desembalar menos, descascar mais. Agora, a gente também precisa tomar bastante cuidado com a higienização Sim. dessas frutas, desses legumes, né? Eu aprendi aqui mesmo no programa com o Dr. Bactéria, que dá consultoria para vigilância sanitária, que o ideal é a gente colocar os alimentos que a gente compra na feira no sacolão primeiro na geladeira, depois retirar para fazer a higienização, porque assim a gente consegue matar aqueles germes que de repente estão passeando por ali, né? Exatamente, e utilizar sempre água corrente. Então, evitar de ficar deixando muito tempo de molho, lavar sempre água corrente, porque
a bactéria, enfim, o vírus, a cepa, enfim, ela fica ali depositada e a ideia é que ela prolifere de acordo com o que a gente acaba fazendo. Então, se a gente lavar com água corrente, a gente consegue eliminá-los e transformar num alimento higiênico e saudável. Perfeito. Agora, mesmo sabendo que existem esses alimentos naturais, que são os que a gente descasca, os que a gente come com casca também, existem, dentre eles, alguns que são mais específicos para o aumento da imunidade? Com certeza. Quando a gente fala em imunidade, o sistema imunológico, a gente precisa contar com algumas vitaminas e alguns minerais. Quais seriam os principais? Então, vitamina A, vitamina B9, que seria o ácido fólico, a vitamina C, D e vitamina E. E com relação aos minerais, zinco e selênio, que são os responsáveis aí por ajudar bastante no sistema imunológico. Onde nós vamos encontrá-los? Então, dependendo do que a gente estiver falando, por exemplo, a vitamina C, que a gente encontra muito em alimentos, frutas cítricas, então laranja, acerola, limão, kiwi, abacaxi, goiaba, essas frutas vão adquirir com a ingesta, fazer com que a gente tenha reposição de vitamina C, e a vitamina C a gente sabe que ela ajuda principalmente na produção de células de defesa, ou seja, ela vai fazer a manutenção e a produção para que o nosso corpo consiga combater algo que venha a ser invasivo ou que tente prejudicar o nosso organismo. Selênio. O selênio já é um mineral, tá? O selênio ele vem ligado a muitas vitaminas e proteínas, que são enzimas que vão ajudar no sistema imunológico, certo? Então, ele vem para ajudar o sistema imunológico. Então, onde a gente encontra selênio? Carnes, então carne vermelha, carne de frango, cogumelos, a gente também encontra em atum, peixes, em frutos do mar também a gente consegue encontrar ele. Então ele vem para ajudar principalmente nas enzimas que a gente utiliza para que o corpo consiga se defender contra algum ataque, alguma bactéria, algum vírus que seja causador de uma doença. Vitamina D? A vitamina D, ela vem para potencializar o sistema imunológico. Nós encontramos ela principalmente em carnes, então tanto carne vermelha, carne branca, peixes, certo? Parte vegetal também, cogumelos, certo? E ela vem para, digamos que, potencializar, ela ativa ainda mais e controla ainda mais a inflamação. Alguns mediadores inflamatórios, a vitamina D vem para controlar esse tipo de inflamação. O sol. O sol, ele vem para estimular e fazer com que o nosso corpo produza. Então, não necessariamente significa que o fato da gente, enfim, viver no dia a dia, sair do dia, vá ter a substância vitamina D em quantidade suficiente. Então, às vezes, a gente pode encontrar também em alimentos. É lógico que o sol, ativando na pele, é o que faz a gente ter a maior quantidade de vitamina D, mas hoje em dia, quem é que toma sol? Difícil, muito né? Difícil. Mas quem puder, né? O solzinho dentro de casa, na varanda, é o ideal. Você falou de zinco, né? Zinco também. O zinco, ele ajuda, assim como a vitamina E, a fazer com que as ações antioxidantes sejam potencializadas. Então, hoje a gente sabe que uma inflamação, uma infecção, ela é causada exatamente por um fator inflamatório que acaba lesando ou ferindo o nosso organismo, e o corpo tende a compensar isso daí. Então, ele acaba produzindo radicais livres, que são o principal causador da inflamação, do envelhecimento, e eles vêm como protetores, eles vêm para antioxidar e para fazer com que a manutenção do sistema imunológico fique mais ainda ativa. Perfeito. Nesse momento que as pessoas estão muito preocupadas, e é inevitável que a gente fale do coronavírus, uma pessoa com a imunidade alta, ela corre menos risco ou ela pode contrair a doença, mas num grau mais leve? Então, quando a gente fala em risco, os riscos são iguais para todos, desde que a saúde seja ok. E se a pessoa já tiver uma patologia prévia, por exemplo, uma doença autoimune, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, ela vai ter, na verdade, a complicação maior se ela adquirir o vírus. Então, o risco é igual para todos, porém, a pessoa que contrai já tem uma patologia prévia, pode ser que a doença venha com mais potência, digamos assim, afete mais e ela tenha mais sinais e sintomas. A imunidade elevada ajuda nesse momento? Claro que ajuda. A imunidade elevada, hoje em dia, a gente sabe que o que é muito comum baixar a imunidade é o estresse. E hoje em dia, quem é que não está estressado? Quem é que não dorme bem à noite? Então, isso é um fator que afeta muitos, não só brasileiros, como qualquer pessoa no mundo, né? Então, isso vem com que ele venha como um depredador, ele vem como diminuidor do sistema imunológico.
Então a gente tem que ficar muito esperto, muito ligado, porque não vem só a alimentação, mas também a rotina do dia a dia. Por isso eu comecei o programa, viu, gente, falando da importância da gente tirar um tempinho, que seja esse momento de agora até as 2h30 da tarde, para a gente dar uma relaxada mesmo, para a gente pensar em coisas boas, para a gente alimentar o nosso cérebro de boas coisas. Faça também o seu momento de oração. Olha, amanhã começa às 24 horas para Jesus, convocado pelo Papa Francisco, um momento ótimo para você ficar assim, pensando em coisas boas, em gratidão, em oração, né? Com o coração ligado a Deus mesmo, para que você possa dar refresco para sua mente. Medite, tire um tempinho para fazer exercício físico. Hoje mesmo nas minhas redes sociais, no meu Instagram eu postei, lá no Cláudia Tenório Oficial, treinando em casa. Tem tantos vídeos na internet com treinos maravilhosos. Eu não sei te falar qual. Hoje eu fiz um que acho que chama Exercícios em Casa, mas tem vários. Então você entra lá, segue um professor e vai fazendo na sua casa, porque isso tudo te ajuda também. Mantenha sua mente sã. Mente sã, corpo são, não é assim? Com certeza, com certeza. Bom, doutor, eu vou abrir para as perguntas, porque eu quero que a turma possa falar. Claro. É hora da gente agora, ó, ficar juntinho através da tecnologia. Manda sua pergunta, manda o seu vídeo através das nossas redes sociais e do Instagram 11 9 50 45 18 40. Tô esperando. Em 2 minutos eu volto aqui e a gente vai continuar a nossa conversa com o doutor Matheus San Romão. Muito obrigada, até já. Obrigado. Paulinho falou uma coisa agora que eu não lembro se a gente já tinha comentado do magnésio. O magnésio também entra nessa história? Com relação à parte do sistema imunológico, ele é como se fosse um ativador de enzimas. Então, o corpo, quando ele vai combater os soldadinhos de defesa, que são as células brancas que a gente tem no nosso organismo, ele vai combater algum invasor, seja ele bactéria ou vírus, ele precisa de ativação através de alguns minerais. Então, o selênio é um deles, o magnésio ajuda também na fixação de outros minerais, como o cálcio, por exemplo. Então, ele vem como adjunto, né? Joia. Ele faz muito bem, sim. Assim como o própolis, que é uma ótima substância anti-inflamatória. Então, ele vem também para ajudar no nosso organismo. Muito bem. É isso que a gente tem que entender. A gente precisa de conhecimento e não de alarme, não de desespero, né? É verdade. Então, vamos lá com foco, com alegria e com gratidão. Que bom que você está aí. Eu estou grata pela sua companhia, viu? Vamos começar com as nossas perguntas? Temos na tela? Eu Fala, acho doutor. que tem um slide que eu acho que é interessante mostrar, que a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que estão vindo no nosso Com dia a dia. certeza. Então, tem muita gente falando em redes sociais, enfim, internet hoje em dia pode postar bastante coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque algumas informações, como por exemplo essas que vêm em Instagram, em redes sociais, enfim, ou em sites, elas acabam sendo, não que erradas, mas às vezes a intenção até que é boa. Mas às vezes ela acaba sendo não tão verdadeira. E Posso isso ler acaba essa? confundindo, Essa claro. é mentira, é isso? É. Então, eu vou ler uma coisa que não é verdade, tá? Os vírus crescem mais forte quando nos alimentamos de ovos em primeiro lugar. Outros alimentos que os vírus adoram comer para proliferarem mais depressa incluem produtos lácteos como leite, queijo, manteiga, iogurte, kefir, outras formas de laticínios, glútens e milho. Não é verdade isso? Com certeza não. O vírus é um ser parasita que quando ele está fora do nosso organismo, ele não se prolifera. Então ele se cristaliza, que a gente fala. Então o coronavírus, por exemplo, ele acaba ficando cristalizado no nosso ambiente e quando ele entra em contato com o nosso organismo, aí sim ele tem a proliferação. Põe um mito aqui, ó, tira isso, bota um X nessa tela, ó, joga ela fora daqui. Então toma muito que cuidado. Isso é mentira. Exatamente. Aliás, gente, fake news é uma coisa que a gente precisa abolir, mas a gente tem que fazer alguma coisa para parar. Exatamente. Né? A gente tem que botar a boca no trombone, porque isso é um absurdo. Exatamente. Hoje em dia a pessoa escreve o que quer. Exato. E isso acaba, enfim, espalhando para todas as pessoas, não sabendo se a informação é verdadeira, correta ou não. Então tem que tomar cuidado. Aliás, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com tudo, né? Infelizmente, da mesma forma que tem tanta gente maravilhosa aí, unida, quietinha em casa, tem gente fazendo coisas terríveis a partir de um momento tão delicado como esse. Isso é verdade. Ontem eu recebi no meu WhatsApp a informação de que o Hospital Albert Einstein estava indo colher exame de coronavírus na casa das pessoas, quem quisesse ligava e agendava um horário. É mentira. Ladrões querendo invadir as casas. Olha que absurdo. Então também já fica mais esse alerta aí. É mentira, tá bom? Eu vou para as perguntas, tá certo? Vou fazer aqui pelo meu celular mesmo, que a gente já vai em tempo real, acompanhando tudo que está chegando. E eu fico muito contente com a sua participação. Você que já mandou pergunta, muito obrigada, viu? A primeira diz o seguinte: boa tarde, gostaria de saber se água com gengibre, com sal rosa ou com limão aumentam mesmo a imunidade. Luciana de Salvador, na Bahia.
Na verdade, o gengibre, ele é um alimento natural, ele é anti-inflamatório, tá certo? Então, não que ele vá aumentar a imunidade, mas no momento que você está com alguma doença, alguma patologia, ele pode melhorar, principalmente no quadro de sinais e sintomas. E o limão, exatamente pelo fato de conter a vitamina C, que ajuda a potencializar o sistema imunológico. Então, são, digamos que alimentos, né, nutrientes que são bem-vindos para o nosso organismo e é legal ela fazer uso. A joia. Como identificamos que nossa imunidade está baixa? Bom, principalmente quando qualquer mudança de clima, a gente já começa a ter, as pessoas têm o hábito de falar, eu tenho rinite, eu tenho sinusite. Ninguém tem, a pessoa está. Então, é uma doença aguda, o qual a pessoa tem e melhora. A pessoa, geralmente, ela tem pressão alta, ela tem diabetes. Agora, rinite, sinusite, ela está com aquilo no momento. Então, começou a ver que mudou o clima, começou a ter alterações, nariz escorrer, tosse, coriza. É bom dar uma investigada, exatamente pelo fato de, se tem trabalho num ambiente estressante e o sono também não está legal, é legal procurar pelo menos um médico para ver os exames e ver como é que ele está. Perfeito. Próxima pergunta. Eu sou Elizabeth, minha filha tem lúpus e 34 anos. Ela já teve H1N1 e 2 pneumonias consecutivas. Estou muito preocupada com essa pandemia. O que devemos fazer para ela não correr riscos? Como melhorar a imunidade dela? No caso dela, que nem a gente citou, o risco que ela tem é igual de qualquer outra pessoa na população. Isso de infecção. O que tem que tomar cuidado é, caso ela seja infectada, não só pelo coronavírus, mas qualquer outra doença que seja infecciosa, ela tem a chance de ter uns sinais e sintomas mais agressivos. Então, ficar pior devido à doença prévia que ela já tem e que é autoimune. Então, as orientações que eu poderia dar para ela são as mesmas que a gente dá para toda a população. Evitar contato, evitar de ficar tendo contato não só físico, mas também tossir, espirrar, certo? Evitar de usar o mesmo copo, tomar cuidado com aglomerações. Essas são as indicações que a gente pede para tomar cuidado, porque os riscos acabam sendo os mesmos. Perfeito. Bom ficar quietinha aí em casa, né? E manter tudo isso sob controle. Me disseram que suco de uva aumenta realmente a imunidade. É verdade? Querendo ou não, ela tem vitamina C e a uva tem uma substância que é antioxidante, que nós encontramos também no vinho, que é o resveratrol. Ela é um antioxidante que ajuda muito no combate a radicais livres. Então, se a gente fala em infecção ou inflamação, como tem a produção desses radicais livres que vai fazer com que o nosso organismo se desregule, ele acaba melhorando, lógico, que o combate a isso. Então, a uva, assim como o tomate, assim como qualquer fruta que seja avermelhada, morango, cereja, elas têm muito antioxidantes, são os flavonoides, seriam bem-vindos para o nosso organismo. Mas não que o fato de usá-lo vai fazer com que a pessoa esteja imune. Então, tomar muito cuidado também, exatamente porque o coronavírus está aí. Exato. O ideal, pelo que eu estou entendendo, doutor, é a gente ter uma alimentação rica nesses alimentos sempre, né? Então, assim, usar o suco de uva, mas também a fruta vermelha. Sim. E ter variedade disso. Exatamente. Que eu sei que às vezes fica difícil, nem sempre a gente encontra essas coisas de forma barata, mas às vezes a gente tem uma amoreira em casa. Às vezes a gente tem facilidade, às vezes a gente tem pé de tomate. Então vamos comer, né, aquilo que vem da terra, fazer da forma correta e evitar os alimentos industrializados. A próxima. Boa tarde, Cláudia e doutor. Minha avó tem 74 anos. Qual alimento devo dar a ela? Ela não pode comer laranja nem limão. Quando a gente fala em restrições, temos que ver qual é a causa dessa restrição. Vamos supor que ela não possa ingerir esse tipo de alimento. Quais outros alimentos que têm, bem parecido, os nutrientes da laranja e do limão? Então, a goiaba é um alimento que seria bacana. O abacaxi, apesar de ser cítrico, então não sei se a restrição é devido a frutas cítricas. Então, se não for, o abacaxi também é bem-vindo. Então, fontes de vitamina C, que é o que vai ajudar na produção de células de defesa, acaba sendo benéfica. Se ela tiver qualquer restrição ao alimento, a gente indica, por exemplo, uma suplementação, exatamente para que ela não tenha um déficit ou uma queda na vitamina C e isso não possa ser um dos causadores para que a imunidade dela fique mais baixa. Suquinho de acerola cai Perfeito, bem, né? Perfeito. Próxima. Boa tarde, faço acompanhamento de hipotiroidismo. Tem a imunidade baixa ou não? Tem relação? Não. O hipotiroidismo, mesmo que ele seja aquele hipotiroidismo que a gente considera como sendo autoimune, que seria passado hereditário, né, de pai para filho, ele não tem uma relação, o fato de se ter a doença
com a imunidade estar alta ou baixa. Então, a pessoa que está tratando o hipotireoidismo, faz o tratamento correto, está em acompanhamento, as chances dela ter a infecção, enfim, adquirir a doença é a mesma de qualquer outra pessoa da população. Não que o hipotireoidismo em si, o fato de se ter a doença, vá fazer com que a pessoa ela tenha maiores riscos, a não ser que ela esteja com a doença e não esteja tratando. Aí tem toda uma desregulação, tanto da produção quanto do funcionamento do nosso organismo. Ok. A próxima pergunta. Boa tarde. Tenho insuficiência adrenal e preciso repor com corticoide. O que posso fazer para melhorar a minha imunidade? Esse tipo de paciente que faz uso de corticoide, ela tem a chance muito maior de ficar doente, exatamente porque faz o uso de corticoide. Porém, no caso dela, como ela tem insuficiência adrenal, o corpo dela é como se ela não produzisse a quantidade suficiente de cortisol, né, que é o corticoide. Se ela está fazendo a suplementação e está deixando os níveis de cortisol dela normais, os corticoides dela normal, o risco acaba não sendo tão grave, tá? Agora, o problema é se ela exceder as doses, aí ela deprime muito o sistema imunológico e aí faz com que ela tenha maiores chances de infecção ou, enfim, de contágio com qualquer outra patologia que seja de origem infecciosa. Então, tomar muito cuidado, porque o corticoide, ele, em doses mais elevadas, não homeopáticas, que a gente fala, que seria no caso do tratamento, ela pode deprimir o sistema imunológico e fazer com que a pessoa fique mais debilitada. Perfeito. Eu conheço pessoas que, não pessoas, mas conheço 2 pessoas que tomam de vez em quando uma injeção de Diprospan, que é um corticoide, porque tem uma hérnia, porque tem uma dor aqui, outra ali, por algum motivo assim. Essas pessoas que tomaram, por exemplo, essa injeção nos últimos 30 dias, elas estão mais debilitadas automaticamente ou não? A tendência é debilitar um pouco mais o sistema imunológico. O Diprospan, ele pode durar até mais tempo do que 30 dias. Então, a gente vê muito isso em pacientes que muitas vezes o cortisol influencia. Um exemplo, diabetes. O diabético, quando faz uso de corticoide, ele bagunça bastante o diabetes porque ele aumenta muito os índices de açúcar no sangue. Então, esse tempo, muitas vezes, pode até postergar mais do que 30 dias. Às vezes, dura até 60 dias. E aí, com relação ao sistema imunológico, no caso de pessoas que tratam dores crônicas, enfim, inflamações crônicas, ele vai deprimir o sistema imunológico e é uma coisa que a gente não aconselha ficar por tempo, enfim, corrente. Então, tomar muito cuidado porque o uso contínuo disso pode causar também muitas outras alterações. Então, as pessoas têm o hábito de tapar o sol com a peneira. Ao invés de tratar a causa, trata a consequência, que muitas vezes seria a dor. Então, agora, quem já tomou não é para ficar em pânico, dá para ficar bem. Com certeza. Só ficar resguardado. Fazer toda a prevenção que nós orientamos. Tá joia. Eu queria conversar mais. Posso ir um pouquinho mais além? Vou um pouquinho mais. Chegaram alguns vídeos? Ainda não. Então, depois, se você quiser mandar um vídeo do jeito que eu te falei, como é que você está lidando com tudo isso, alguma ideia criativa de passar bem esse tempo de resguardo em casa, manda pra gente. Gostaria de saber, doutor, quem tem pressão alta tem tendência a ter imunidade baixa? Não. Não. O fato de ter pressão alta não influencia necessariamente na imunidade. Me chamo Helena, tenho uma filha de 5 aninhos. Estou um pouco preocupada com a imunidade dela, pois ela está com a garganta sempre inflamando. Será que posso dar vitamina para aumentar a imunidade, mesmo sem ter certeza de que a imunidade dela está baixa? Ou alguma fruta ou verdura que possa ajudar? Quando a gente fala em suplementação, a gente tem que entender que é suplemento, o nome já fala. Então, tem que ver se a alimentação dela já está dando conta. Então, é necessário exames para a gente poder ver isso. E se tiver tendo um déficit, aí sim fazer a suplementação. Mas tomar cuidado porque mesmo sendo vitaminas, que são coisas que são substâncias benéficas ao nosso corpo, tomar cuidado para não ficar abusando. Ok. Silmara, do Paraná, quer saber se quem tem ferritina baixa tem que fazer o quê? A ferritina, ela é um marcador, ela é uma proteína que transporta ferro no nosso organismo, certo? Mas ela pode se oscilar também com níveis de estresse. Então, o fato de ela estar alterada não indica que ela esteja com a imunidade alterada. Teria que avaliar outros quesitos. Por exemplo, um hemograma completo para a gente poder ver. Mas o fato de se ter a ferritina baixa ou elevada é um sinal de que tem alguma coisa que não esteja ok. Então, seria interessante a gente investigar, fazer os exames de check-up. Tá joia. Agora a próxima. Eu gostaria de saber quais cuidados devemos tomar em relação ao coronavírus com as crianças, fora o álcool gel e lavar as mãos frequentemente. Tem mais alguma coisa? Na verdade, a gente tem que tomar cuidado porque
os ápices da idade, né, do ser humano, acaba tendo a imunidade um pouquinho oscilante, digamos assim. Então, o idoso e a criança são os dois tipos de pessoas que nós temos que tomar cuidado. O idoso, muitas vezes, porque a imunidade acaba ficando mais baixa. E a criança, pelo fato de ela ser novinha, dependendo da idade, ela também tem a imunidade e acaba ficando um pouco mais baixa também. No entanto que, às vezes, a criança está brincando, de repente, ela fica moadinha e cai. Às vezes, não necessariamente ela tem a febre. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E com relação à prevenção, evitar, né? Locais de aglomeração, então as escolinhas, os parquinhos, tomar cuidado, porque ali tem muita gente, muita criança que vem ali de fora. Então, um coleguinha pode passar e, enfim, transferir para todos os outros que estão ali ao redor. Então, não só o álcool gel seria ideal, mas também tomar muito cuidado com crianças que pegam as coisas do chão, põe na boca, certo? Alimentos, tomar cuidado também, porque às vezes tudo que é criança, elas gostam de colocar as coisas na boca dependendo da idade. Então, isso são coisas que podem influenciar bastante também. E vou fazer mais uma pergunta aqui. O coronavírus pode matar pessoas que têm bronquite? Comendo bastante fruta e suco, consigo me prevenir? Qualquer doença pulmonar já é fator de risco para o coronavírus, até porque o fato de quando ele faz a infecção, ele infecta o nosso organismo, ele afeta principalmente as vias respiratórias. Então, pessoas que têm problema de bronquite, pneumonia, asma, elas são fatores de risco. Então, a gente tem que tomar mais cuidado com elas, porque as chances de elas terem a doença é a mesma. Porém, ele pode vir de uma maneira mais agressiva nesse tipo de pessoa. Então, não é que vá matar, enfim, qualquer coisa do gênero. Mas a gente tem que tomar cuidado, não só com a alimentação, mas também com a prevenção, porque o risco está aí. Perfeito. Muito obrigada. Foi um prazer, Cláudia. Doutor Matheus, é sempre muito bom recebê-lo. Volte sempre, porque a gente está aqui de portas abertas, tá bom? E olha, você que de repente quer bater um papo, quer tirar uma dúvida, pode entrar em contato até pelo WhatsApp, que é o 11 987 78 4309, ou no 11 31 32 34 37. E acompanhe lá no Instagram, Dr. Matheus com TH San Romão. Matheus San Romão. E tem o site drmateussanromão.com.br. Até a próxima. Foi um prazer. Sinta-se abraçado, viu?